Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero trazer uma palavra baseada no tema do nosso culto doméstico desta noite, que o tema é olhar para cima, baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 7 a 11. Quero ler para os irmãos aqui o texto bíblico que diz: E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas, e que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo, não vades por quanto após eles. E quando ouvides de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. E haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. O verso 25 ao 28, a Bíblia diz: E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então virão ver o Filho do Homem numa nuvem com grande poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção, ela está próxima. Então eu quero trazer uma palavra nesta noite, baseada no tema olhai para cima. Essa é a ordem de Jesus que nós lemos aqui no versículo de número 28 de Lucas, capítulo 21. Quando nós falamos acerca de olhar para cima, isso nos lembra da volta de Jesus. A Bíblia diz que quase ninguém mais prega, a gente vê que quase ninguém mais prega sobre a volta de Jesus. Quase ninguém mais canta sobre a volta de Jesus. Quase ninguém mais fala sobre o arrebatamento da igreja. Mas nós sabemos pela Bíblia Sagrada que a esperança da igreja, a esperança do verdadeiro crente é ouvir um dia a trombeta de Deus soar no céu e a igreja ser arrebatada para encontrar com Cristo nos ares. Então, estaremos, após o arrebatamento, morando eternamente na glória ao lado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que, meus irmãos, que há mais de 2000 anos atrás, Jesus andou nesta terra. Quando ele andou aqui, ele operou grandes milagres, grandes maravilhas. Ele deu vista ao cego, levantou os paralíticos, multiplicou os pães para alimentar os famintos, ressuscitou os mortos, e muitas maravilhas foram feitas. Nós olhamos pela Bíblia que foram 3 anos e meio de ministério de milagres e maravilhas de Jesus Cristo. Mas ele foi traído por um dos seus apóstolos, que foi Judas, e entregue na mão das autoridades daquela época. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que ele foi morto e crucificado, mas ao 3º dia ele ressuscitou dentre os mortos. E agora ele está vivo. Mas ao 3º dia de sua ressurreição, a Bíblia diz que após estar cerca de 40 dias com os discípulos aqui na terra, dando as últimas instruções, estando ali no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que veio uma nuvem, o ocultou, e ele subiu aos céus. Mas ele deixou para nós muitas promessas feitas na sua palavra. E uma delas eu quero citar aqui, Mateus 24, verso 42, que diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora que há de vir o vosso Senhor. A Bíblia fala também, em Mateus 24, versículo de número 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e vai ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Em João 14, versículo 1 a 3, a Bíblia também nos informa, dizendo: Na casa não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também.
Então, meus irmãos, nós temos essas promessas da palavra de Deus. Jesus prometendo que um dia ele voltaria para levar a sua igreja. Quando olhamos na Bíblia em Hebreus, aos Hebreus capítulo 9, verso 28, a Bíblia diz assim, que ele aparecerá a segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação para aqueles que o aguardam a sua volta. Então, se você está aguardando a volta de Jesus, ele virá uma segunda vez para te levar para os céus. Apocalipse capítulo 1, verso 7, a Bíblia diz, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os ultrapassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Em Apocalipse 22, verso 12, a Bíblia diz, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Quando olhamos na Bíblia Sagrada, tem mais de 300 vezes a promessa dizendo que Jesus vai voltar. Se você não crê, ele vai voltar. E se você crê, ele vai voltar. Para a vergonha deste mundo e para a derrota do inferno, quero dizer para você que Jesus está voltando. Que Jesus está voltando. Meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Todos os sinais previstos pela Bíblia Sagrada estão se cumprindo. Nos últimos dias, nós estamos observando que o mundo está sendo abalado por epidemias, pandemia, terremotos em vários lugares, tsunamis, guerras, rumores de guerras. Ouvimos falar da guerra de Israel contra os palestinos na faixa de Gaza. Quantas pessoas têm ido a óbito? A guerra civil da Ucrânia, apoiada pela Rússia. Fomes, pestes, doenças, pestilências, como nunca antes na história da humanidade tem acontecido. E agora estamos vivendo uma epidemia, que está aterrorizando o mundo inteiro, todas as nações do mundo. E apesar do avanço da ciência, não tem como conter essa doença. Vemos, meus irmãos, a falta de amor, a imoralidade, a queda dos valores da sociedade a cada dia aumentando. Todos esses sinais nos mostram claramente que Jesus está voltando. Leia a Bíblia e observe os sinais previstos na Bíblia Sagrada, que mostra que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Veja os sinais que estão se cumprindo ao seu redor. Diante de tudo isso, meus irmãos, Jesus advertiu aos seus discípulos com uma palavra de ânimo. Aqui nesse texto que nós lemos, ele diz, quando ouvirdes de guerras, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça. Ele alertou dizendo, olha, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá em vários lugares terremoto, fome, pestilência, coisas espantosas, sinais do céu que iriam acontecer. Mas ele disse, no verso 28, quando essas coisas começarem a acontecer, o que Jesus disse para nós? Olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção, ela está próxima. Olha a palavra de ânimo de Jesus. Em meio a toda essa calamidade ao nosso redor, ele diz para nós, olhai para cima, levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção, ela está próxima. Irmão, Jesus está dizendo essas palavras, que quando esses sinais começassem a acontecer, não era para nós ficar assustados, não era para nós ficar atemorizados, mas era para nós olhar para cima, olhar para o céu. E 2000 anos se passaram, e as palavras de Cristo, irmão, elas continuam a mesma no dia de hoje. Olhai para cima, olhai para cima, louvado seja o nome de Jesus. E por que nós devemos olhar para cima? Ora, nós fomos chamados por Deus para vivermos acima da circunstância. O desejo de Deus para mim, para você, para a nossa vida, é que nós devemos olhar para Ele
e não para os nossos problemas, para as circunstâncias ao nosso redor. Em João 10:10, Jesus ele disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Isso é uma grande verdade. O diabo, inimigo das nossas almas, ele vive tentando roubar a saúde, roubar o dinheiro e a família de cada ser vivente desta terra. Pois ele não quer que você seja feliz com as bênçãos que Deus tem para te oferecer, com as bênçãos que Deus tem te dado. Mas o diabo, ele não está preocupado somente com isso. O seu verdadeiro alvo é roubar a nossa fé. É roubar, é arrancar a nossa comunhão com Deus. É roubar a nossa saúde. Roubar o dinheiro, a família. Tudo isso são meios que o diabo usa para tentar conseguir chegar realmente aonde ele quer. É por isso que nós precisamos aprender a viver olhando para o alto. Estar com nossos olhos fixos no Senhor Jesus em todo o tempo. E não fixar os nossos olhos nas circunstâncias à nossa volta. Oh, meus irmãos, se nós olharmos somente para as coisas terrenas e não vamos ter os nossos olhos para Deus. Então nós precisamos fixar nossa mente nas palavras de Deus, que continua nos afirmando que nós devemos levantar os nossos olhos para cima. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 3, a Bíblia Sagrada, ela nos afirma dizendo: portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, mas não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Se você prestou atenção, o apóstolo Paulo ele disse: buscai, pensai nas coisas do alto e não nas que são da terra. Será que eu e você, nós como igreja do Senhor Jesus, nos dias atuais, estamos realmente preocupados com as coisas lá de cima? Será que nós não estamos preocupados demais com as coisas desta vida? Meus irmãos, é que existem muitas coisas neste mundo que têm o poder de nos causar preocupação e colocar ansiedade em nós. Tem a preocupação com a família, esposa, filhos, filho que vai à escola, filho que fica até tarde na rua. Tem a educação do filho, será que está certa? Será que está errada? Será que nosso filho está envolvido com algumas pessoas erradas? Tem a preocupação com a vida financeira. Será que o salário vai dar para pagar as contas, a água, a luz, o aluguel, a despesa da casa? Será que a família vai passar necessidade? Né? Sem contar o medo que nos atinge, como pessoas normais que nós somos. Medo de câncer, medo de infarto, né? De qualquer outra doença, de acidente. Medo de alimentos que podem nos prejudicar. Medo de uma morte repentina, medo de guerra, medo de ladrão. Medo da inflação voltar, medo da economia ir ao colapso, medo do coronavírus. Ora, se nós for colocar no papel a lista de coisas que nos causam preocupações, vai ficar muito grande essa lista. Muito grande. Só que nós não podemos concordar com isso. Porque Jesus ele disse: olhai para cima. Olhai para cima. É claro que é impossível nós viver e não se preocupar. Mas quando esta preocupação ela se torna constante em nossa vida, ela vira ansiedade. Por isso, Mateus 6,33, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E a ansiedade, que é uma preocupação exagerada com o dia de amanhã, ela pode ser traduzida como incredulidade. Ou seja, duvidar da proteção de Deus. Então, meus irmãos, uma segunda coisa que eu quero falar, para resumir a mensagem,
citar para você aquela mulher encurvada, que a Bíblia cita ela lá em Lucas capítulo 13. É um exemplo muito interessante, que é dessa mulher que foi curada por Jesus. Uma mulher que por quase 20 anos, esta mulher andou encurvada e não havia meio de se direitar, pois a sua doença era espiritual, ela não era física. Tratava-se de um espírito maligno, de enfermidade, de um agente de Satanás, prendendo o seu corpo. Imagine, a figura desta mulher olhando somente para baixo. Sua costa encurvada impedia ela de olhar para cima. E Jesus chamou a enfermidade daquela mulher de prisão. Que tipo de prisão é esta que Jesus mencionou, meus irmãos? Olha, ela não podia olhar para o alto. Não era uma doença, era um espírito de enfermidade. É isto que o diabo quer, que nós andemos encurvados, olhando para baixo, tirando os olhos de Deus, tirando os olhos da sua palavra. Ele quer nos prender com os olhos no chão, para que não olhemos para cima. E infelizmente, meus irmãos, tem muito crente andando encurvado. Pessoas que só se preocupam com as coisas terrenas. Pessoas que não olham mais para o alto, não olham mais para Deus. Quero te perguntar, você tem andado encurvado? Você tem andado preocupado com as coisas desse mundo? Hoje, nesta palavra, quero dizer para você que Jesus ele vai tocar em você. E você vai começar a olhar para cima. Em último lugar, quero dizer para você que nós devemos olhar para cima, porque a volta de Jesus, ela se aproxima. Lucas 12:40, a Bíblia diz, estai vós apercebidos, porque numa hora em que não cuidais, o Filho do Homem ele virá. Jesus foi muito claro no que diz respeito à sua volta. Não é apenas de olhar para cima, mas de levantar a cabeça. Para que nós não nos envolvemos com os acontecimentos desse mundo, para que para que nós estejamos focados na sua vinda. Os sinais se multiplicam a cada dia. Então nós precisamos entender, olhar para cima, meus irmãos. É a ordem de Jesus para nós nessa noite. Amém, meus irmãos? Quero concluir esta palavra dizendo para os irmãos que a certeza da volta de nós